Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, estamos aqui hoje novamente para o nosso podcast Paz. Hoje o tema é um tema bem delicado, é um tema que envolve a todos nós, sem exceção de ninguém, pois nós somos pais, mães, filhos, filhas e maridos e mulheres, então esse tema envolve a todos nós. Eu gostaria de começar esse tema provocando um pouco a todos nós com uma poesia, antes de eu pedir ao meu queridíssimo amigo Fauzi para apresentar os nossos digníssimos convidados. Começar com esta poesia que o poeta ele vem a dizer: não oprima a ninguém, pois o resultado da opressão é o remorso. Hoje você está a dormir tranquilo, mas saiba que os olhos de Deus não dormem. Fauzi. Perfeito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, boa noite a todos. Salam, boa noite. Queria agradecer a Deus e depois o Sheikh pelo convite que ele sempre me faz de estar ao lado dele. Isso é muito importante, tenho aprendido muito. E a gente sempre querendo levar a melhor informação a todos. E agradecer ao Dr. Juliano pela presença, nosso grande amigo. Eu que agradeço. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, nós temos a felicidade de que o senhor seja aqui de São Bernardo do Campo. E a doutora Luciene, que é a nossa psicóloga, também neuropsicologia, também formada em neuropsicologia, graduada em neuropsicologia. Isso. Também é um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada. E o nosso tema de hoje é um pouco forte, porque a gente ainda diz que precisa de conscientização, né? E nós estamos vivendo o mês Lilás, que é o mês de agosto, sobre a conscientização da violências contra a mulher. Honestamente falando, não me cabe, porque eu sei que eu conheço tuas filhas, eu conheço tua esposa, você conhece a minha filha, você conhece a minha esposa, e a gente se conhece. E eu não consigo entender que precisa de limites no século XXI para dizer que o homem não pode espancar uma mulher ou que não pode agredir uma mulher. Né? Então, eu acho que, como eu sei que também você ministra aulas também, sei que você é um professor também e sabe muito de lei. Obrigado, imagino. Eu gostaria de abrir assim, lembrando do caso da Priscila Belfort. Que isso, claro, o senhor vai explicar ao longo para nós aí do tempo a diferença entre a agressão a doméstica, né? Você ter a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Você me deu uma aula, eu tive o privilégio de ter uma aula com ele. Não, imagina. Então foi o que nos chamou a atenção no tema tal, e o conhecimento e a inteligência dele é surreal nessa questão aí. Obrigado. E aí, Imagina. a gente entende que tem essas diferenças e respeitar, mas assim, a Priscila Belfort, há 20 anos atrás, em 2004, ela saiu para almoçar no Rio de Janeiro e não voltou mais. Então nós estamos falando que isso aconteceu há 20 anos e acontece todos os dias. Só é notório porque ela ainda é irmã do lutador, que Sim. acaba ficando mais destacado na mídia e tal. Mas e esses milhares de mulheres que somem, que são abusadas dentro do transporte público? Doutor, até quando? Resolve encarcerar? Será que o nosso problema é encarcerar? É punir? Ou que está faltando educação, doutora? Qual a opinião do senhor, doutor? Bem, primeiramente, boa noite, Sheikh Abo. Boa noite, doutora Luciane. Boa noite, Fauzi, meu amigo, meu irmão. É um prazer, uma grande honra estar aqui. Fiquei muito contente com o convite e os elogios que o Fauzi teceu aqui são exagerados. Não. O Dino sabe disso, doutor. O Dino é o nosso grande professor. É isso aí, a verdade é essa. Bem, mas como você mesmo disse, Fauzi, é um mês muito importante, o Agosto Lilás, né? Um mês dedicado ao combate e à prevenção da violência contra a mulher. Um tema que, infelizmente, é um tema atual, infelizmente, porque não deveria mais existir, digo infelizmente. Então, eu gostaria de iniciar aqui, até para responder as suas perguntas e até para deixar aqui aberto para a doutora falar um pouquinho de violência psicológica também, eu gostaria de começar falando sobre o que é a violência doméstica, conceituando brevemente o que é a violência doméstica e como surge essa Lei Maria da Penha.
a Lei 11.340 de 2006. A violência doméstica, ela é toda conduta que, tendo por base o gênero, cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial à mulher. Somente a mulher? Oi, Não. não entendi. A violência doméstica também é contra o homem. Tá. A Maria da Penha é pra mulher. Isso aí, aprendeu, né? Você entendeu? Não, até porque eu sofro isso de... Eu achei que ele não tivesse prestado atenção na Olha semana aqui, passada. ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É um amigo meu que pediu pra perguntar, tá? Ele apanha da mulher, entendeu? Não. Veja, então já respondendo a pergunta do seu amigo, eu acho que ele inventou um amigo, mas tudo bem. Imaginário. Já respondendo, depois eu volto para a pergunta. A violência doméstica, ela se aplica ao homem em algumas situações, tá? Quando um pai bate no filho, um filho agride o pai, É uma violência doméstica. é uma violência doméstica. Porque nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 129 do Código Penal. O que acontece com o Código Penal? Ele é um diploma de 1940. Sim. Então, ao longo dos anos, foram surgindo, como decorrência da evolução social, em alguns casos, desevolução, Sim. Sim. novas condutas que reclamaram a adoção da edição de diplomas especiais. Sim. É o fenômeno da especialização legislativa da violência, que se verifica muito a partir da década de 90. Então, se criaram leis especiais para se cuidar de violências especiais não previstas no Código Penal, que é um sistema geral, se aplica a todo mundo. Então, como exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Drogas, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Desarmamento, dentre muitos outros diplomas. Mas quando retornando à questão da violência contra a mulher, é uma violência baseada no gênero. Ou seja, Feminino. isso, a mulher é agredida pelo fato de ser mulher. Isso é uma... A vulnerabilidade, é isso? Sim, sim. A situação de vulnerabilidade, hipossuficiência, para explicar melhor o que eu quero dizer com esse conceito. Infelizmente, ao longo dos anos, e como decorrência de um processo histórico-cultural, criou-se, enraizou-se nas mentes dos homens, principalmente na mente dos homens, que a mulher seria um ser inferior a ele. Seria um ser inferior. Então ele considerava a mulher uma pessoa incapaz de participar ativamente da vida social, de galgar postos de destaque no âmbito profissional, o que por si só é uma discriminação. Já temos a violência e a discriminação. E que é uma forma de exteriorização da violência. Sendo que outra forma de exteriorizar a violência é a violência física. Então, o homem agredia fisicamente a mulher e na frente dos filhos. Então, muitos filhos homens crescendo, vendo a mãe ser agredida fisicamente, a irmã, esposas. E o que isso faz? Uma perpetuação da violência, porque ele cresce vendo aquilo e para ele aquilo é algo natural. Então o agressor de hoje, ele aprendeu com o pai dele em casa. Ele... Essa era uma pergunta que eu tinha Sim. até para a doutora como comportamento psicológico, mas... Porque ele tende a repetir esse padrão comportamental normalizador da violência contra a mulher, né? E então surge a necessidade aí de uma legislação que regule adequadamente essa violência. Como surge a Lei Maria da Penha? E aqui eu quero falar brevemente a história dela, bem rapidamente, para não tomar muito tempo até da doutora. No ano de 1983, a Maria da Penha Maia Fernandes... 73. Oi? 83. Ela é uma farmacêutica e fazia o seu mestrado na USP.
quando conheceu o Marco Antônio Herédia Viveiro Herédias, que também finalizava seus estudos de economia na USP, né? E esse cara era extremamente amável, afável, legal com todo mundo, e eles acabaram casando. E tiveram 3 filhas. No começo era uma maravilha. Ele era um cara bacana, legal, só que esse comportamento começou a mudar. Ele se torna uma pessoa muito agressiva. Então, a certa altura, ele efetuou um disparo contra a esposa, contra a senhora Maria da Penha, enquanto ela dormia, simulando que aquilo era um assalto. Ela fica paraplégica, fica meses no hospital. Quando retorna para casa, ele tenta eletrocutá-la. Por que esse caso... Não satisfeito. Então, por que esse caso é paradigmático na legislação protetiva à mulher? Entre o cometimento dessa violência, desse crime, e a condenação dele, transcorreram 19 anos, sendo que ele cumpriu 2 anos apenas da pena. O que acontece? Como isso mostrou que o Brasil tinha uma legislação deficitária no que tange à proteção da mulher. No decorrer desses 19 anos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos foi acionada. E foi denunciada essa leniência, essa falta de cuidado do legislador brasileiro com a violência doméstica. O Brasil, e tomando por base o caso da Maria da Penha. Então, o que aconteceu? O Brasil acabou sendo condenado e, como sanção, ele recebeu diversas recomendações, dentre as quais de se comprometer a adotar uma legislação que cuidasse efetivamente da mulher. Surge aí a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Entendeu? Que é uma lei que visa prevenir, coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prever mecanismos de assistência, de proteção à mulher vítima. Hoje eu presenciei um caminhão de som de um candidato pré-candidato a prefeito, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, dizendo que precisava de mais mulheres na política. Pelo que o senhor me relata, a Maria da Penha teve que sofrer até choque e ficar paraplégica para que a gente fosse condenado por um tribunal internacional para que pudesse os legisladores se mexerem e fazerem alguma coisa. Será que até lá vai sobrar mulher para a política? Porque se o pessoal está pedindo que tenha mais candidata, mas eles não legislam a favor, uma casa de acolhimento, enfim, é só uma pontuação, porque quando a gente te ouve falar com conhecimento de causa e tal, a gente assimila e machuca. Porque a minha filha será esposa de alguém, o meu filho casará com a filha de alguém, os meus filhos casarão com a filha de alguém, a minha esposa é filha de alguém, é irmã de alguém. E a gente precisa entender até onde vai tudo isso. Porque tá passando do limite, né, doutor? Desculpa, a doutora sabe bem, ela mexe com casos até mais graves do que isso, mas já nos basta, né? Já transbordou. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que cabe a nós agora, porque nós temos agora, na minha opinião, uma legislação adequada a proteger a mulher contra a violência doméstica. Que é a Lei 11.340, que ela prevê tipos de violência que, analisadas em cotejo com o Código Penal, configurará algum crime do Código Penal. Então, por exemplo, a mulher foi agredida, o marido desferiu socos no rosto da mulher, certo? Ele terá cometido o artigo 129, terá cometido o crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha. E por que essa lei é importantíssima? Antigamente, a digestão dessa lei, uma mulher que fosse agredida pelo marido recebia o mesmo tratamento penal de 2 caras que brigassem por conta do resultado do jogo Corinthians e Palmeiras.
A Maria da Penha realmente veio para diferenciar, para dar um agrave no negócio. Sim, e agora entra a responsabilidade da sociedade. A legislação é boa, mas todos nós, pais, filhos, delegados, juízes, engenheiros, professores, devem zelar pela efetividade dessa lei. E uma forma de fazer valer essa lei é com a criação de programas educativos, mostrando o que é a Lei Maria da Penha, para que ela serve. E é importante fazer essa divulgação até nas escolas, para as crianças. Tem um grande amigo meu, ele disse uma frase que é uma grande verdade. É de menino que se faz o homem. É de menino que se faz o homem. E ao lado do seio familiar, a escola vai formar o caráter da pessoa. Então, os meninos ali entendendo que a violência doméstica, eles tendem a não praticar esse tipo de violência. Ao mesmo tempo que as meninas tendem a identificar rapidamente o agressor. A violência em si, porque tem muitas mulheres que demoram a perceber que estão sendo agredidas, mesmo que psicologicamente, né? Então isso é importante. E, inclusive, a Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, a semana passada, fez uma divulgação do Agosto Lilás. A doutora Kelly, nossa delegada seccional, ela participou de um ciclo de palestras com diversas mulheres para explicar, exemplificar, mostrar a atuação da polícia, mostrar como identificar a violência. E, ao final, teve um evento muito bonito no domingo passado, que foi uma caminhada simbólica até a Delegacia da Mulher. Então, eu acho que esse é o caminho. Você divulgar, propagar a Lei Maria da Penha. Porque isso tende a criar uma conscientização em toda a sociedade. Sim. Lamentavelmente, de uma maneira que não poupam vidas, não poupam famílias, que deixam trauma, doutora. A senhora pode explicar melhor isso pra gente sobre essa questão? Eu fico imaginando a mãe dessa Priscila Belfort. Ela não teve o direito de falar assim, ó, tá aqui, tua filha tá viva, tá morta. Como é que fica isso psicologicamente, doutora? Isso passa? Isso acaba? Acredito eu que não. Porque sempre fica aquela esperança, né? E que ela vai abrir a porta. Um dia que ela pode aparecer, né? A fé da pessoa, alguma coisa, um dia ela pode aparecer, ela tá viva. Nunca se zera. Se a gente falar de violência doméstica, a gente vai falar de qualquer forma de abuso ou agressão no âmbito familiar. Pode ser como famílias, pode ser como pessoas íntimas. Dentro de uma casa, violência doméstica. E essa violência doméstica, você fala assim, é só agressão física? Não. Ela tem agressão física, né? Os hematomas, o que faz no corpo da pessoa. A violência psicológica, que você vai minando aos poucos, e vai minando, que é terrível. Violência sexual, violência financeira e até um tipo de violência de negligência. A violência doméstica, ela não fica só no âmbito da mulher, né? Ela amplia todos na violência doméstica, a gente está falando, ampliamos todos os gêneros. Mulheres, adultos, crianças, idosos, a categoria LGBTQI+, todos, né, sofrem essa violência. Se a pessoa, ela o filho de algum pai muito enérgico, quer ser gay, quer ser trans, tudo, o pai começa a bater, ele começa a falar, esse é um tipo de violência. Mas uma das características dessas violências, uma das características não, qual que é a categoria que mais sofre? É a mulher. E a mulher que ela sofre a violência doméstica, ela tem medo de falar. Muitas delas se calam pela dependência financeira. Né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. As histórias, elas se repetem desde lá. Por exemplo, como o seu nome, desculpa? Giuliano. O Giuliano tem uma história de vida, o Cher tem uma história de vida, você tem uma história, eu tenho uma história. Nós somos as somatórias de pais e mães, né? Se a gente olhar um pouco lá atrás, quem era mais
enérgico, o pai ou a mãe. Antigamente, eu acho que no nosso tempo, o pai só olhava. Todo Que mundo sorte que a ficava senhora tem. quieto, né? Né? Sorte que a Todo senhora mundo tem. ficava quieto, né? Você vê os mais antigos, né? Aquela rigidez, aquela coisa. Mas até então não se falava sobre violência. Hoje se abriu muito mais para isso. Sim. Eu acredito que hoje tem espaço. Teve um tempo que houve um sinal, né? Que fazia ser assim para quem sofria de violência. Naquela época da pandemia, muitas mulheres sofriam violências domésticas. Por quê? Porque só ficava fechado com o marido e com os filhos, começou a ter a discussão, alguma coisa, e começaram a sofrer mesmo. E não podiam pedir ajudas e não saíam. E muitas que eram trabalhavam mesmo online, quando abria a câmera para falar dos grupos, muitas faziam um sinal. E quem ajudava era a própria empresa quando viam, né? Ou na rua, ou mesmo na câmera. Quando não podia falar, Esse sinal é usado num restaurante, este por sinal, exemplo. É um né? absurdo. Faz esse sinal, a mulher está precisando. Vocês estavam falando aquela hora, o homem também sofre violência doméstica. A senhora tá falando do meu Eu caso? trabalho, né? Não sei Só pra não, gente né? entender, né? Às vezes, o homem, Provoca. Depois, a pessoa, ela tem um transtorno, Eu prefiro apanhar, Né? eu prefiro apanhar. né? Olha lá, tá ouvindo aqui, Não, né? não. Às vezes a mulher, ela tem um transtorno muito grave. Eu trabalho em hospital, então eu trabalho na área da saúde mental faz 9 anos. E conforme esse transtorno de personalidade, se o homem ele é muito passivo, ele apanha da mulher, sim. Né? Ele apanha para ela não surtar, ela vai para cima, ela arranha, quando ele começa a ter limite, ela fala que vai se matar, entende? E vai mesmo e bate e ele deixa ser agredido devido ao transtorno dela. Esse é um tipo de como fala, de uma violência, né? Sim. O que seria uma violência psicológica? Vamos lá. Atenção, homens, né? Às vezes a mulher tá um pouco acima do peso, né? E o homem fala, você tá gorda, tá feia, né? Você é gorda, você é feia, olha o seu cabelo. E assim vai indo. E ela fica meio chateada, né? Tá assistindo televisão, olha, aquela mulher é tão bonita. Você é um bagulho aí, né? Isso é uma forma de violência, porque você vai falando o tempo inteiro e a mulher, principalmente a mulher, ela vai olhando o corpo, ela começa a ter vergonha do corpo e ele começa a desfazer e vai falar você não serve pra nada e ao tempo ouvindo isso. O que ela faz às vezes? Ela não consegue rebater pro esposo, vai bater nas crianças, né? Alguém paga. Alguém sempre paga. E isso acontece dentro de um lar. Ou muitos que batem em idosos. Vocês viram vídeos já na internet, absurdo. né? Que é absurdo, porque o idoso, ele demanda cuidados, ele demanda você ser cuidadoso. E vai perdendo a paciência. O cuidador adoece. Quando ele começa a adoecer, é onde vai para agressão. Né? O meio adoece, doutor, é isso? Todos começam a adoecer. E se lá atrás, vamos supor, você tem um pai que batia na mãe ou a mãe que batia no pai, a tendência desse comportamento se repetir é muito grande. Vocês podem ver que a mulher que casa com um alcoólatra, se você for ver a história de vida dela bem lá atrás, o pai ou a mãe eram alcoólatras. E aí, o pessoal que trata o alcoolismo quer tratar a família porque adoeceu a família. Adoece-se todo mundo, né? Você sabe que eu estava lembrando, vendo a doutora falar e falando de filho e família e tal. Eu me lembro muito na nossa época de escola, estudos sociais. Eu lembro. Estudos sociais. Que na verdade o estudo social é o estudo integrado de ciências Somos e experientes, humanidade. né? Para falar velhos, né? Para promover a competência cívica. Para promover a competência cívica. Lembra? A minha pergunta é o seguinte: hoje nós somos então incompetentes civicamente? É isso, doutor? Os valores se transformaram, o Cher? Nós não temos mais valor embutido? Porque assim, eu dou para o meu filho a educação que eu tenho certeza que ele precisa ter e ele vai ser o espelho daquilo que, assim como eu vejo suas filhas, assim como eu vejo o pessoal como se comporta, ele entrega na rua aquilo que ele tem em casa. Sim. Mas o que nós estamos vivendo é isso, então, é a falta de vez de... Eu não diria, eu não gosto de generalizar, eu não diria que são todos assim.
Mas, indubitavelmente, as estatísticas mostram que há um número muito, muito grande de agressores, né? Tanto de mulheres, como de filhos, como de pais, enfim. Eu acho que isso sim é falta. Eu até quero pegar um gancho, assisti um podcast de vocês, a coisa de umas 2 semanas, que vocês falaram sobre líderes, liderança. E em algum momento vocês tocaram no ponto da importância do pai e da mãe a servir como exemplo. Do pai e mãe servir como exemplo. Então é aquilo, o filho e a filha são os reflexos do pai e da mãe. Então, infelizmente, culturalmente, o Brasil vem num processo de... Eu gosto de usar essa expressão porque é o que eu vivencio no dia a dia. Na delegacia, um processo de normalização de conduta violenta. Tudo você resolve com briga. Processo de normalização? Normalização da violência. É uma coisa normal, já. Sabe, É o próximo passo, não é? Então, há uma degradação, uma falta de valores grande por parte de algumas pessoas. Eu não vou falar de todas, porque seria injusto. Sim. E isso é uma falha não só dentro do lar, mas também da escola, que vem sendo corrigido agora com essas palestras. As escolas começam a falar um pouco de direito, começam a falar de violência doméstica, começam a falar de agressão. Então, daqui para frente, as crianças que se tornarão adultos daqui a pouco tempo terão uma outra consciência, uma outra postura que, se nós fizermos a nossa parte, como eu disse há pouco... Né? Se for um trabalho continuado... Se nós fizermos a nossa parte de divulgar a Lei Maria da Penha, todo ordenamento jurídico, eu acho que nós teremos uma sociedade melhor em alguns anos. Eu quero acreditar nisso. Eu concordo plenamente. Eu acho assim, tá faltando muito lapidar os educadores das escolas, na minha opinião. Eu dei uma palestra, foi o mês passado, numa escola em Santo André, foi no Senai de Santo André, para 60, 70 professores. E o tema era, o que a gente faz com esses alunos que não mostram desejos de desenvolver, né? Aptidão para nada. Assim, sabe, tá lá, passou no Senai, uma coisa, mas assim, eles não vê essa força de vontade, esse desejo. E nós conversando, né? E era uma coisa muito dinâmica e eles dividiam entre a gente. Aí eles falaram, olha, um deles, né? Eu tenho minha filha, ai que a minha filha não faça, que ela vai ver. Opa, né? O que acontece que não faz? Exige, né? Esse exigir é muito bacana, mas soa meio complicado. E foi muito bacana. Por quê? Porque essa instituição, ela abre para palestras educativas, psicoeducativas. Eu falei um pouco sobre a ansiedade, falamos um pouco sobre a violência. Hoje os jovens têm muitos, que a gente tem trabalhado muito, automutilação, né? Muitos jovens né? mesmos. Isso não é novidade, é que está em maior quantidade, talvez. Demais. Sim, nunca aconteceu isso em criança. Muito tá. difícil. Tem uma amiga minha que trabalhou no CAPS e ela via um menininho de 9 anos sempre com uma camiseta de manga comprida. Ele chegava na escola, aquele calor, camiseta comprida. Começou a chamar a atenção dela, essa camiseta comprida. Falou assim, levanta a manga um pouquinho. Ele falou, não. Escondeu. Ela falou assim, levanta. Não. Ela falou assim, vai levantar sim. Aí na hora que ele levanta, corte daqui até aqui. Nos 2 braços. Chamaram a mãe, né? Pra explicar. Falaram, olha, o que tá acontecendo. Sabe o que a mãe disse? Nossa, nunca percebi. Nem vi isso. Eu achava que era o estilo dele. Dele se vestir assim, né? Nossa, estou espantada. 9 anos a criança. E a mãe tá espantada. E a mãe tá espantada. Se ele, numa hora de um nervoso ou de uma decepção, ele erra a mão, né? Porque já começou com o hábito de se mutilar. Vum, acabou. Aí é o suicídio. Nós tínhamos também... Olha onde estamos. Nós tínhamos também o SPB, né? Estudos Sociais e o SPB. É do meu tempo. Eu não lembro. Eu lembro. Ah, você lembra. SPB, não? Organização Social e Política, você lembra. Não, era Educação Moral e Cívica. Mas não, que estava nos Estudos Sociais, tinha um SPB, né? Ah, tá. Mas era pouco tempo, Doutor, não entrega.
E a gente vê que falta educação, falta falar sobre o assunto. Falta formação também, né? Essa coisa de ser machista, de ser durão, de ser. Eu acho que está faltando essa coisa. Nós, muçulmanos e descendentes de libaneses e árabes, nós temos muitas perguntas, são recorrentes as perguntas sobre a questão da questão do homem. Porque a mulher é. Eu pretendo, separei algumas coisas aqui em relação ao dito do nosso profeta, o Rasul sallallahu alaihi wasallam, que ele fala muito claro, assim como conversávamos há pouco sobre Jesus, e as nossas ideias, elas são iguais, Sim. né? Então, nós que acreditamos cegamente em Jesus, filho de Maria, o islamismo acredita nisso cegamente. Então, isso precisa ser disseminado, isso precisa ser espalhado, sabe, Juliano? Sim. A gente precisa fazer o pessoal entender que existe o católico perto do muçulmano, que existe o judeu perto do muçulmano, que não é o judeu em si como uma coisa... Não. Existe o sionismo é algo que nos gera problema, mas não o judeu, entende? Então, dá para ter um convívio. O Brasil é uma terra maravilhosa. Eu não tenho palavras para agradecer, porque mesmo o pessoal vindo de fora com uma língua totalmente diferente consegue se estabelecer e ainda vem chegando cada vez mais. Acolhedor, o Brasil é um país acolhedor. Eu até assisti, tá com uma crise humanitária no aeroporto de Guarulhos agora, né? Sim. Enorme, mas parece que é fora do normal. Por quê? Porque não tem um limite. E é ruim para quem vem, e é ruim para quem está, e é ruim para quem passa e vai ficar, porque ocupa o lugar daquela pessoa que precisa realmente, né? Então e o Brasil não tem toda essa força para resolver tudo de uma vez. É enorme, tem capacidade, tem potencial, mas também numa única região, no aeroporto de Guarulhos, um problema desse é complicado. Sim. Então isso tudo traz muito problema, porque precisa ter essa educação efetiva mundial. Que a mulher é algo que precisa carregar no peito como uma flor. A mulher não precisa ser... não tem que bater, não... Quando eu falo isso, parece que eu sou o melhor homem do mundo, né? Mas assim, eu nunca, sequer, jamais levantei a mão à minha esposa. E se eu fizesse um dia, eu teria vergonha de ter feito. Isso está embutido em mim. Não é por ela, é por mim mesmo. Entra na questão do remorso que o Sheik Perfeito. falou. É uma forma de opressão que vai te acarretar um remorso. É por mim. Não estou dizendo que não tenha nenhum desentendimento entre eu e minha esposa, entre normal. o senhor e a sua esposa. Sim. Não, pelo amor de Deus. Sempre. Longe disso, mas chegar ao ponto de levantar a mão, doutor, Não, e assim, até mostrando a interligação das religiões, até na questão da violência doméstica, contra mulheres, especificamente. Sim. Vamos lá. Vamos pegar no cristianismo a Bíblia. E, para os muçulmanos, o Alcorão. Sim. Aonde está escrito, eu quero que alguém me ache em qualquer lugar ali, qualquer versículo, qualquer capítulo, onde Deus espanca uma mulher. Não existe. Não tem. Ou Jesus veio professar dizendo Não tem. Então, agora é uma opinião pessoal minha. Eu acredito muito em Deus, eu acho que eu tô aqui hoje conversando com vocês porque é uma bênção de Deus, tudo de bom que acontece na minha vida. Sim. Minha esposa, minhas filhas, Petra Helena, meu pai, minha mãe, minha irmã, tudo é uma bênção de Deus, eu sou um cara abençoado. Eu, assim, se você falar, Juliano, você tem algum sonho? Cara, eu realizei todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive de ser delegado, né? Inclusive de ser delegado. Né? Eu conversava com ele. Eu, desde pequenininho, só tive uma coisa na minha cabeça. Eu queria ser delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E você sabe que, e pasme, porque quando ele me disse isso, os olhos dele brilhou. Não, e é verdade, ele falou com tanto amor, assim, ele falou, cara, eu nunca pensei em outra coisa. E o meu primeiro brinquedo foi um Fusquinha da Polícia Civil, da feira. Vendia na feira, um Fusquinha preto da Polícia Civil. Tenho até hoje guardado. Nem conheci Fusca, eu não sei o que é Fusca, não. Fala sério. Então, eu acho que, claro, nós temos que nos esforçar muito, mas a vitória vem de Deus. Então, eu acredito muito em Deus, muito em Deus. E o agressor, eu não sei se é tão apegado assim com Deus, sinceramente. Porque se fosse, ele temeria. Eu acho que ele temeria. E não é nem temor à palavra, mas será que ele não ficaria assim com
uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, o que Deus achou de eu ter espancado a minha mulher? Às Além de vezes ser uma não, viu? tremenda covardia. Exato. Às vezes não, as pessoas que... Isso aqui, ó, é uma arma, o microfone. Perante a sociedade, eu falo, Sim. eu mostro, né? Eu falo coisas bonitas, mas em casa eu sou completamente outro. Entende? Sim. Eu atendi uma vez, foi até uma igreja evangélica, que eles eram pastores, muito tempo atrás, e ele falava, fazia até, não sei como chama, revelações, todas essas coisas, e pegava o microfone, usava como arma, detonava meio que a igreja, mas depois falavam coisas bonitas, e em casa ele batia na mulher. Os filhos sentavam ali, não podia fazer nada, as marcas eram no corpo e daqui para baixo, porque não podia mostrar, né? Tanto que um seio dela foi rasgado de uma agressão. Você entendeu, doutor? De uma agressão. E ele era uma pessoa pública de uma igreja com mais de 300 membros, dessa forma. Ela buscou ajuda escondido, aí ela começou a falar que ela começou... Toda essa violência psicológica gera um estresse pós-traumático. A pessoa, ela não consegue mais, ela não quer sair, ela tem medo de tudo, ela tem medo de falar, entende? Se você abrir a boca, eu te mato. Entende? E ela vai se fechando, aquele medo, não, mamãe, não fala, não, papai, não fala. A pessoa que sofre violência doméstica, gente, é muito pesado. É muito pesado. Para você trabalhar e conseguir tirar, começar a fazer a pessoa... Ai, Reabilitar, não, né? Reabilitar, né? Tem que primeiro passo, acolher, não julgar. Acolher. Quantas vezes a pessoa, você mesmo... Lembra, Cher, quando a gente fez aquela nossa palestra lá na Mesquita, que falamos com os jovens? Como foi lindo, né? Como às vezes a gente começou até a desviar um pouquinho o assunto, falamos sobre transtornos, sobre o que é um pouco a depressão, tudo. Tinham pessoas ali que vieram me procurar. Elas estão adoecidas. E nós, perante Deus, temos essa responsabilidade também. Tem muitas pessoas que não conhecem a religião, falam, isso aqui é uma forma de agressão à mulher. Vocês, como é que falam? Eles são machistas, vocês têm que usar roupa fechada, não sei o quê. Mal eles sabem que para a mulher muçulmana isso é honra. Né? Não, para freira também é. Isso é honra, para freira também tudo. O hábito faz Então, o monge. Né? Eles julgam, né? Ou falar, não sabe, né? Isso se chama hijab. Quem usa você usa burca, não sabe nem nomear. Mas se você ouvir realmente uma muçulmana, você vai ver que ela tem prazer, né? Se eu represento o Islã, eu tenho prazer de estar com isso daqui. Então não é uma agressão. Aí a gente vai falar de um senso comum que julga pelo olhar, né? Não sabe nem o que é. Ah, ela tem que se andar toda fechada. Olha que coisa horrível. Não. Então entenda um pouco a religião para não julgar, porque é uma forma, é a honra a mulher ter esse lado. E nós, Igreja Católica, nós da Mesquita, todos nós temos, acho que uma parte muito importante com a sociedade é de cuidar dos nossos também. Porque os nossos também adoecem. De modo geral, Sim. quando se fala da violência doméstica, de modo geral, e para aquele filho que toda uma vida ele foi vendo o pai apanhando da mãe, aí você vai lá conversar com ele, e esse mesmo filho, ele odeia o pai. Tanto para o doutor como para a doutora, mas começando pelo doutor. Hoje, como trabalhar isso? Eu acredito que o senhor já deve ter recebido casos desses em que aquele filho ele vai ali para validar aquilo que aconteceu no passado. Como é que vocês tratam esse jovem? Ou algum homem que foi lá registrar agressão também? Isso existe? Eu conheço um que foi lá. Não vale, né, doutor? Não vale. Eu não queria contar, mas já que ele... Não vale. Sim. Mas assim, como é que vocês tratam? Vocês partem direto para aprisionar ele? Ou uma conversa? O senhor diz o marido que agride a esposa? Não. Não, ao contrário. Não entendi. O filho Que vê. Existe alguma... O filho viu denunciar o pai isso. agredindo Agredindo a mãe. Tá, e ele chega sozinho na delegacia, o filho? Ele cresceu com isso. Tá. E mais à frente ele vem agredir o pai Tá. por aquilo que o pai fez com a mãe. Da mãe. Tá. Essa é para o senhor. Para a doutora seria
Como é que vocês tratam esse jovem que tem essa ferida dentro dele? Então, do ponto de vista legal, o filho agrediu o pai. Se o filho for maior de idade, vamos trabalhar com essa hipótese. O filho é maior de idade. Infelizmente, ele sofrerá os efeitos do artigo 129, parágrafo 9º, a violência doméstica, né? O pai agrediu o filho. Só que existem programas, aí a doutora vai explicar melhor, que trabalham ou deveriam trabalhar o aspecto psicológico. É que, infelizmente, na delegacia, eu só poderia, por exemplo, não prendê-lo se houvesse um laudo ou uma decisão judicial declarando que ele é Insanidade, incapaz de compreender os atos que pratica. Insanidade, mano. Então eu poderia não prendê-lo, mas se não é esse laudo, pela lei eu tenho que prendê-lo. Agora, existem programas que cuidam do aspecto psicológico, tanto de vítimas como de autores também. E aqui, de novo, eu vou citar a doutora Kelly, a delegada seccional aqui de São Bernardo. Ela entende muito o direito da mulher, hein? Demais. Ela entende muito. Demais. Então, tanto a doutora Kelly como a delegada assistente da doutora Kelly, a doutora Adriane, elas têm um projeto que já em implementação em São Bernardo, que fala exatamente sobre a reeducação do agressor. Mas esse caso específico, eu peguei só um exemplo, para o caso de violência contra a mulher, tá? Mas é só para o senhor ter uma noção do que é esse programa. Então, o agressor da mulher, ele vai sofrer as consequências penais, processuais penais, mas paralelamente a isso, ele assiste palestras para ele compreender Dá uma nova formatação para a vida do cara. Para ele compreender que aquilo que ele fez não é correto, não é legal, e é uma forma até de se interromper o ciclo de violência, porque aí ele não vai praticar isso nem com a vítima e nem com nenhuma outra mulher. Então a doutora Kelly e a doutora Adriane, elas têm esse projeto que eu acho muito bacana, que por analogia pode ser aplicado, estendido até para o caso que o senhor falou, do filho que bateu no pai, porque ele tem sequelas psicológicas gigantescas pela violência que ele vivenciou, né, doutora? Sim. Eu acho que esse lado é muito mais nessa linha, assim. Imagina, um filho que vê a mãe batendo no pai, é isso? Vice-versa, podemos considerar. Cresce no ambiente de violência. Olha, vamos lá. Se o filho vê o tempo inteiro, primeiro lado, o pai batendo na mãe, ele começa a ter aversão por esse pai, por esse masculino. É onde começam, eu não suporto ele, homem, entende? Ele, homem, agredir ela, mulher. Então eu rejeito o meu sexo e eu começo a querer ser feminino, porque o masculino é agressor. Não serve. Entende? Eu não quero ser homem, mesmo sendo um menino. Eu quero ser uma mulher, porque o homem é agressor. Ao contrário, né? Um menino que vê o pai batendo na mãe o tempo todo. Então vamos lá, de 2 ou 1. Ou ele parte para as buscas ferir as mulheres que ele encontra. A mãe batendo no pai, no caso. A mãe batendo no pai. O que inconscientemente ele pode fazer? Buscar inconscientemente ferir essas mulheres. Entende? Ferir essas mulheres. É onde vem esses casos mais complicados que o doutor falou, né? Eu começo a ir atrás, eu tô com uma amiguinha na escola, mas eu gosto de bater nela. Entende? Eu gosto de ferir ela. Porque quem eu tô ferindo? Me respondo. Mulher. Quem inconscientemente eu estou ferindo? Minha mãe. A minha mãe. Entende? Inconscientemente eu estou ferindo a minha mãe, porque ela bate no meu pai, né? Ou eu torno aquele homem muito valente, ou eu vou pro outro lado também, que eu gosto de apanhar. Olha como é louco a coisa. Porque se ele bate na mãe, provavelmente ele bate em mim. Se eu cresço apanhando e eu vejo violência, ou eu gosto de apanhar, ou eu bato no outro. Então, é uma linha muito tênue, né? Muito, muito tênue.
Quando você entrevista as pessoas que sofrem de agressão ou que são agressores mesmo, você vai ver que lá atrás o buraco é mais embaixo. Você vai falar assim, por que que você bate nela? Por que que você bate tanto nela? Porque ela me irrita, porque ela não irrita, porque ela não faz o que eu quero. Muitos usam o álcool, a droga para potencializar essa agressividade e outros já são assim Ou essa agressividade vem através do álcool e da droga? também. Então é muito assim, Precisa de um encorajamento, talvez. tem uns que ficam, nossa, vira um dragão quando bebem, né? É aquele carneirinho, mas potencializou, vai lá e bate na família inteira. E ao contrário também. Então, assim, não existe uma linha reta, é uma bifurcação de coisas, né? Por que que esse menino, por isso eu sou assim, eu acredito que toda escola tinha que ter um psicólogo, sim. Tinha que ter. Por quê? Tem muito transtorno dentro de uma escola. E você começa com o professor. Porque se esse professor, ele tem aquilo que o senhor falou, ele tem a noção de algo especial, ele vai passar. Ou eu tô ali, existem professores e mestres, né? Eu tô ali, eu ganho meu salário. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos aprender, gente. Aprendeu, não aprendeu, não tô nem Mas aí. antigamente, os né? professores, doutora, eu lembro que a minha mãe, parece que tá cansativo, mas eu sou filho de professora e sou irmão de Sim. professores. Olha lá. Uhum. E minha mãe fez questão de alfabetizar. Olha aí. E ela teve a chance de ir para a delegacia de ensino na ocasião, que era onde é a seccional hoje. Que legal. E ela falou assim, não, eu me formei para alfabetizar e vou ajudar quem precisa da minha experiência. Ela lecionou no DR, Maria Bacana. Adelaide, Uhum. 30 e poucos anos. Claro, ela saiu de lá algum tempo, tal, mas sempre lecionando no estado. Então você percebe que ela foi importante na formação, e o professor é importante Muito no tempo que ele importante. está em sala de aula, na formação de caráter do aluno. Sim. Isso eu não tenho sombra de dúvida. E o professor tem essa percepção e tem condições de fazer essa sondagem. Conversávamos há pouco tempo atrás com a doutora Fabíola Ressuti, médica, pediatra, assim, uma pessoa sensacional. E nós estávamos falando sobre isso, sobre por que a gente tem tanto problema de saúde tardio. Por que não pode descobrir isso dentro da escola municipal? Então, Por que não pode ter uma sondagem da saúde dentro da escola, que já está catalogado, que já tem o quantitativo, que já sabe quem são as Sim. pessoas, sabe o comportamento, sabe a frequência. Então, a gente vai, de novo, a gente volta a dizer, aí a todos que dizem que não fazem política, eu não gosto de política. A velocidade que você anda na avenida, ela é determinada por política pública. O LGBTQIA+, nós lembramos, eu tenho vários amigos, eu não tenho nenhum tipo de problema de distinção, mas a gente lembra que eles sofreram muito até agora há pouco porque eles não tinham voz, mas porque não tinha política pública. Né? Assim como a Maria da Penha também, que lançou e precisa cada vez mais fortalecer esse negócio para que a gente possa... Os professores são de suma importância, só para a gente arredondar Sim. esse assunto, que eu acho que é impressionante. O professor nos liga ao desconhecido. É incrível isso. Mas a Lei Maria da Penha, ela fala exatamente isso. Como que ela trata do assunto? Mediante a adoção de políticas públicas. Ela usa essa expressão. Precisa de forma integrada entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, Ministério Público, Polícia, Judiciário e sociedade. Mas eu só fiz essa ressalva porque a lei fala exatamente isso. É adoção de políticas públicas. O que você falou? Nós precisamos entender. Eu queria te fazer uma pergunta, nosso tempo é curto. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor, legalmente. Eu li uma matéria que diz o seguinte: a mulher reage à tentativa de feminicídio e mata o esposo a pauladas. Tá. Pergunta: isso é um agravo ou isso é a legítima defesa? É legítima defesa. Tá. O marido tentou assassiná-la. Então ela tem todo o direito de lutar pela vida, que é o bem jurídico principal no ordenamento jurídico. Sofre algum agravo legal? O que acontece? O que é um crime? É um fato típico e ilícito. Esse é o conceito legal de crime. Fato típico e ilícito. Então, nesse caso, ela acabou matando o marido. O marido tentou assassiná-la, ela se defendeu
e acabou matando o marido. Você tem um fato típico? Tem um fato típico. A conduta dela se amolda a um tipo legal, ao artigo 121. Porém, em que pese esse fato se amoldar a um tipo penal, ele não é ilícito, porque caracteriza uma excludente de ilicitude. Então ela não comete crime. Sim. Não comete crime, ela Ok. não vai presa, não é responsabilizada. Assim entendo eu, na minha opinião. Vamos deixar claro para as mulheres em casa, tem que ser muito bem provado, né, doutor? Tem que ser Muito bem muito bem provado. Só um parênteses aqui, pra gente terminar, tem um filme agora que tá nos cinemas que chama Assim que Acaba. A doutora falou. Mostra muito... Assim que acaba. Assim que Acaba. Mostra muito a questão da violência física, né? O quanto o marido bate. Assistam, porque eu acho que vai ser muito importante. Minha filha assistiu, ela já contou até o meio. Eu falei, não fale, Não mas fala já nada, contou, Um né? spoiler, né, doutora? Ela tinha, né? Ela sofria agressão do esposo e ela às vezes achava que que ele tinha razão de bater nela. Olha que Sim. loucura, né? Sim. Aí no filme você vai vendo que a coisa muda, mas o quanto que ela foi vítima dessa agressão doméstica. Sim. E agressão física mesmo. E né? você sabe que eu senti hoje, hoje eu também senti Assistam. falta hoje, assim que acaba eu vou realmente que assistir, acaba, porque vai assistir. até porque eu tenho que ver como é que eu paro de apanhar, né? Você Ô, sabe, Coach, você não vai entrar em casa. Olha lá. você sabe Ah, que não vai, não, não. para, que Coitadinha da isso, esposa gente? dele, olha lá. Não, pelo amor de Deus. Não, Sim. hoje, ele é meu vizinho, moramos quase Olha lá. um em frente ao Você Dá ouviu pra outro. os escutar, né? gritos Dá pra lá, né? Vai ouvir os gritos. Eu vou sair daqui correndo, eu quero chegar antes que ele, porque eu quero Pra ouvir os ver, né? gritos lá do Lá do- andar Ah, dele. mas lá é que do- minha mãe disse que precisa de mim hoje. Ah, Eu queria só mandar um grande abraço para a doutora Priscila Simonato, sua esposa, obrigado. porque hoje surgiu até uma dúvida aqui previdenciária. E ela é mestre doutora em previdenciária, Poxa, não é que legal. brincadeira. E a lei da Maria da Penha garante a pessoa que foi agredida, muitas vezes por um tempo determinado, uma pensão e uma aposentadoria. Olha só como essa lei, até voltando um pouco, essa lei eu acho ela fantástica. Aliás, ela foi eleita uma das 3 melhores legislações sobre o assunto do mundo. Isso é Olha. legal, é. É. Não é necessário. E é uma lei, Protege. ela é uma lei interdisciplinar, porque vários ramos do direito Vários. se conversam através dessa Sim, lei. sim. Então, vamos lá. Uma servidora pública foi agredida, certo? Então, o que a Lei Maria da Penha permite a ela? Prioridade na remoção da localidade de trabalho sem que ela perca o cargo público. Então, olha só, a Lei Maria da Penha conversando com o direito administrativo. Perfeito. No caso da vítima ter que ser afastada do trabalho, a lei permite que ela seja afastada do trabalho sem rompimento do vínculo trabalhista e ela ainda faz jus ao percebimento de benefício previdenciário, para que ela não fique desassistida materialmente. Olha só, o direito penal, a Lei Maria da Penha, Como certo? ajudou. Conversando com o direito do trabalho e o direito previdenciário, né? Então essa lei, ela assiste de verdade a mulher, mas ela tem que ser aplicada corretamente, não só Desde o pelos- início, né? Quando se Tá, lavra por o todo BO, mundo. né, doutor? É isso aí. Quando se lavra o BO. Desde o começo, É. desde o começo. Porque, aliás, para mim é o principal momento. Porque a delegacia é a porta de entrada Sim. dos casos de Violência doméstica familiar contra a mulher. Em 99% das vezes é na delegacia que a vítima vai tomar ciência dos direitos que ela tem. Isso. O delegado de polícia, a delegada de polícia vai explicar para a mulher, primeiro vai acolher a mulher, vai acolher aquela mulher, Acolhimento. porque ela tem que se sentir acolhida na delegacia. Ela tem que ter a Sofrimento, né? seguinte sensação, poxa, aqui o Posso pessoal falar vai tudo, me proteger, posso falar tudo. posso falar, aqui a minha segurança vai ser garantida e, poxa, eu não vou ser mais agredida. A mulher tem que ter essa certeza quando entra na delegacia. Então, você tem que ouvi-la com riqueza de detalhes, você tem que socorrê-la, Se ela está machucada, o que eu gosto de fazer? Nós a conduzimos a uma unidade de pronto atendimento, a um pronto-socorro, tem o Hospital da Mulher também, no caso de São Os Bernardo. corpo de delito, tudo, né? Então, isso é importante a senhora tocar nesse assunto.
Por quê? Que em primeiro... Eu tô vendo que nós vamos ter que convidar vocês de novo para tem gente. muito assunto. É muito, é. Só para encerrar, isso aqui vai acabar agora. É que isso é importantíssimo. Primeiro, a mulher chegou na delegacia agredida. Então, ela tem que ser socorrida para cuidar daqueles ferimentos. E ali vai ter um relatório médico sobre as lesões que ela suportou. Paralelamente a isso, expede-se a gente chama de requisição de ML, para que a mulher faça o exame de corpo de delito. E é importantíssimo que ela o faça, porque ali terá um laudo de um perito oficial comprobatório das lesões. Mas o que acontece? Muitas vezes, algumas mulheres não fazem esse exame de corpo de delito. Nós não podemos obrigá-la. Tem medo. Porém, tem medo. Porém, mesmo ela não fazendo, o relatório médico ali, da unidade de pronto atendimento, do pronto-socorro, já serve para materializar, para concretizar a veracidade ao fato. É isso aí. É um assunto muito, muito extenso, né? É. Mas a gente depois vai falar de medo, de culpa, tem um monte de coisa. É isso aí. Nossa, Meus queridos, eu agradeço muito a todos vocês. Lamentavelmente, o nosso tempo explodindo ali. já foi. Vou pedir aqui últimas considerações da parte de todos vocês, para o doutor e para a doutora. Que conselho vocês dariam aos líderes religiosos quando se trata do assunto violência doméstica? Que conselho vocês dariam a eles? Porque eu acredito que a igreja, tanto como os ambientes religiosos, tem uma responsabilidade enorme nisso. Fauzi, os nossos líderes religiosos têm uma responsabilidade enorme. Então, é nós darmos conselhos a todos no geral, mas ficou este pedacinho aos líderes religiosos e aos templos religiosos. O que eles deveriam fazer para estar a ajudar essas pessoas que sofreram a violência doméstica, desde os mais novos, as mulheres e por aí vai. Posso falar? Por favor. Eu acredito assim, lembra que nós falamos, né? A violência doméstica, ela não só consiste em agressão. Ela consiste em todos esses: violência física, psicológica, financeira, sexual e negligência. Quando qualquer tipo desses tipos de violência que acontece dentro do âmbito familiar e alguém tem coragem de chegar para um líder e dividir o que está passando, esse líder religioso, eu acho que tenho certeza que ele tem um compromisso perante Deus e perante aquela pessoa de não morrer ali o assunto. Porque o que muitos fazem, sim, tal, passa o pano ali, abafa o caso e acabou. Não, né? Todos os líderes, independente de ser qualquer religião, quando alguém chegar para ele falar, é porque existe um sofrimento que está acima de qualquer coisa e precisa ser ajudado, sim, né? Com muita cautela, porque essa pessoa ela vai voltar para o lar, ela não tem talvez onde ficar, ela tem filhos, a maioria não tem independência financeira, então acolha essa pessoa. Se tem um advogado na instituição religiosa, converse. Se tem sofrimento psicológico, converse com o psicólogo. Faz isso. Se precisa ir na polícia, vá, mas com cautela. Mas nunca deixa morrer ali na praia. Leve adiante. A pessoa está indo para você procurar, você tem uma responsabilidade muito grande com Deus e com a pessoa. Então, vá atrás de ajuda. Doutor, 1 minuto. Vamos lá. Até na esteira do que a doutora acabou de falar. Até porque essa máxima em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não vale para caso de violência doméstica contra a mulher e não vale para os líderes religiosos, que ao tomarem ciência do fato, eles têm o dever moral e religioso de agir. Isso acontece muito na Igreja Católica. Alguns casais que, quando a coisa começa a esquentar e já quase sai do controle, procuram o padre aconselha, assim como acontece com os sheiks, né? Vocês podem até me confirmar isso. Quando um casal assim já sai um pouco do trilho, quando o negócio tá... Poxa, vai ter agressão, o sheik entra, ele intervém, ele conversa, ele aconselha. Esse é o papel do líder religioso. É uma obrigação moral e religiosa, e o que eu acho que eles têm que fazer nesse ministério?
falar para o agressor se espelhar em Deus, em Jesus Cristo, no profeta, Perfeito. né? Que dessa forma não tem como errar, não tem como ele agredir ninguém, e eu acho que é isso. Fauzi Amin Lorra. De verdade, eu ouvindo vocês dois falarem, eu entendo perfeitamente o que vocês disseram, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu sou da seguinte opinião: se você criar seus filhos bem criados, você não vai ter problema com ele mais tarde. Sem dúvida. Sim. Então, pai e mãe, que aconteceu, vocês são pai e mãe, assumam seus filhos. Eu não consigo ver ninguém entre eu e minha esposa. Eu não consigo ver. Não consigo alguém que venha de fora para tomar vir ciência de. apaziguar a Eu não situação. consigo entender qual é a liberdade que eu tenho com a minha esposa. O que eu represento para ela? Por que eu não consigo acessar a minha esposa? Tem alguma coisa de errado, Juliano? Tem alguma coisa de errado, doutora? Não está normal. Nós estamos deixando os valores para trás. Antes de continuar, fez-me lembrar uma passagem islâmica muito interessante que o indivíduo casou-se e no primeiro dia de casamento a mulher levantou e fez oração no quarto. Aí os dois fizeram oração voluntárias, assim, esporadicamente no quarto. Espontaneamente no quarto os dois fizeram. E é interessante que ele disse para ela, que você falou aqui, não vê ninguém entre você e sua esposa, ele disse para ela, ela disse para ele, desculpa, o que você gosta? Ele disse, eu gosto disso, disso, disso. O que você não gosta? Não gosto disso, disso, disso. Quem pode entrar em casa? Essa família pode, essa não pode. Ele diz, eu vivi 20 anos com ela, nunca tirei um defeito dela. E se um dia eu tocasse nela, a minha mão iria ficar paralítica. Você entende? Diálogo, Então respeito. Isso. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor homem do mundo, que o Juliano é o melhor do mundo. Sim, Muito sim. embora eu seja, eu sei que ele é um excelente pai, um excelente marido. Não tenho nada para dizer, mas a gente tem os nossos defeitos. Mas escuta, Fauzi, fala lá com a doutora para mim, doutor. Eu posso falar, mas o mais íntimo é você. Então, eu acho que o recado que eu deixo e vou falar para todo mundo novamente. Abracem seus filhos, eduquem seus filhos, porque eles tanto a mulher como o homem são os nossos futuros. São. É isso. Isso mesmo. Bom, gostaria de dar continuidade a este tema. É um tema super importante, muito importante para todos nós. Só que o tempo já se foi, mas sintam-se em casa para poder voltar novamente e darmos continuidade a esse assunto e mais outros. Então, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado Obrigado a todos nós. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.